Me acompanhe aqui. Vocês já sabem que vai ter que chegar só no 720. Então aqui vai dar duas vezes, 360 dá 720, sobra 0. Aí, depois da conta de menos, eu tenho que baixar, então não vai vírgula. Aí, imediatamente, nós temos que ter o amarelinho aqui, amarelinho lá. O número lá é o número de vezes que 360 cabe no 9, que é 0 vezes. 0 vezes 360 dá 0, sobra 9. Agora o 9 é giz branco porque foi conta de menos. Ó. Aquela hora ele baixou a amarelinho. Agora eu fiz uma conta de menos, deu 9. Depois da conta de menos eu tenho o direito e o dever de baixar o número. Não tenho que baixar, baixo o zero extraterrestre e vírgula. E vírgula não é número, então agora eu vou ver quantas vezes o 360 cabe aqui. Nenhuma vez. Então, zero de novo. 0 vezes 360 dá 0. Sobra 90. Sobra 90. Então agora eu tenho que fazer a baixadinha do dia. Não tenho que baixar, baixa o zero extraterrestre. Vermelhinho aqui, tem que ter o vermelhinho lá. E o vermelhinho lá, atenção, não é 0 aqui, 0 lá. É 0 aqui e lá é o número de vezes que o 360 cabe aqui. Se não cabe nenhuma, bota 0, mas aqui cabe 2. Ó. Então coloca o 2. 2 vezes 360, 720. Sobra 180. Só que isto aqui é conta de menos. Sobrou bastante, mas é conta de menos. Então eu tenho direito a baixar um número. Então, baixo o número do dia aqui e vou colocar o número lá. E lá eu vejo que, vejam só, conta de menos em branco e mais um númerozinho da baixadinha do dia. Aí eu vou ver quantas vezes 360 cabe 1800. E eis que cabe 5 vezes, 5 vezes 360, 1800, resto 0. Mas por que teve gente que ensanduichou um 0 aqui, pessoal? É, você mesmo aí. Camisa vermelha aí. Que a namorada tem que prestar atenção aqui para a aula. Não pode se deixar levar por essas coisas aí que ocorrem aí aí é isso aí. Então olha aqui, ó. Por que vocês colocaram 0 aqui? Não tem como, pela lógica das cores aqui, não tem como achar 0 lá. Mas o que acontece, pessoal? Tem gente que puxou uma informação do seu inconsciente, que é aquele de 0 aqui, 0 lá. Eu falei há pouco, não é 0 aqui, 0 lá. Porque tinha uma parte lá na nossa vida escolar que a professora dizia assim, 0 aqui, 0 lá. 0 aqui, 0 lá. Existe isso. Só que o cérebro, ele nos trai, porque ele guarda o milagre, mas não guarda o santo. Por exemplo, se eu dissesse assim para vocês, menos com menos dá? Menos com menos dá mais. Vocês estão dizendo aí porque eu estou escutando. Então me digam, tá? Fazer aqui no cantinho. Quanto é que é menos 2 menos 3? Você se pega o nosso, Tiago, o nosso cinegrafista. Tá? Menos 2 menos 3. É menos 5. E onde é que está o mais? É que menos com menos dá mais na multiplicação e na divisão. Então a gente guarda uma regra pensando que ela é geral, mas ela não é geral. Ela é particular para uma situação. Aqui o cérebro guardou lá no inconsciente que é 0 aqui, 0 lá. Existe isso, nós já vamos ver daqui a 3 minutos. Mas aqui não era essa hora. Não é aqui que é 0 aqui, 0 lá. É noutra conta. Então, por incrível que pareça, eu estou, então, chamando a atenção para todos os erros comuns em concurso. Certamente, embora o meu desejo é que vocês tenham acertado as 3 continhas, certamente houve gente que errou as 3, tá? E é isso que nós temos. Não podemos começar um curso sem tapar esses furinhos que ficou da nossa vida escolar. Então, vejam, pessoal, nós vamos, aí no material de vocês têm muitas continhas propostas. E vejam que tanto essas que eu passei aqui, como as contas que vocês têm aí no material didático, são contas de dividir entre números inteiros. Eu não vou, aí não tem nem gabarito. Por quê? Porque
faz a calculadora e verifica se acertou. Então tem que dar o mesmo resultado que deu na calculadora. Se não dá o mesmo resultado, vai ver por quê. Vai pegar a canetinha colorida, inclusive depois nós vamos dar a listinha das coisas, porque nós vamos precisar para o curso, que é lápis de cor, tesourinha, cartolina, tudo para nós fazer o nosso curso. E aí, pessoal, por favor, realmente, dependendo do ano que você foi alfabetizado, houve épocas que não deixavam, por exemplo, a tal de decoreba da tabuada. Por isso tem gente contando os dedos. Porque a tabuada, na verdade, não é decoreba. Porque tu entende, é automatização como se fosse uma datilografia. Não vai estar pensando que 7 vezes 8 é 56, está fazendo todas as vezes 7 vezes 8, 7 vezes número 8, 8 vezes número 7. Então a tabuada é uma ferramenta que tem que ser automatizada, sim senhor. 7 vezes 8, 56. Tem que estar automático. E olha que depois da tabuada do 10, do 11 também é interessante. Ou 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12. Tá. Bom, então eu preciso, pessoal, que vocês realmente vejam se estão falhos. Tem alunos que a carência foi tão grande na parte da alfabetização. A alfabetização, quando eu digo alfabetização, é a construção do pensamento matemático, não tem nenhum verbo para isso. Tá? Que às vezes eu tenho que mandar para esses métodos que começa a construir novamente. Nós temos vários métodos didáticos que a pessoa tem que começa a pensar novamente, tá? Se for o seu caso, faça contato, a gente indica algum outro remédio que aí foge ao nosso, porque aí vai remontar aos primeiros anos da vida escolar. Então, assim, eu gostaria que vocês fizessem essas continhas e mais as contas que vocês têm aí propostas. Vejam que todas elas são contas de dividir entre números inteiros. E eu pergunto, como é que nós estamos na divisão com vírgula? Porque aqui tudo foi divisão do número inteiro, por isso que eu deixei no quadro. Agora eu vou apagar, tá? As que vocês têm no material didático também são contas do número inteiro. Então não vai ter problema, apenas vocês vão treinar paciência, concentração. Agora, na divisão com vírgula, nós teremos duas boas notícias, tá? Na divisão com vírgula, nós teremos duas boas notícias. A primeira é que não tem divisão com vírgula. Talvez o problema é que você não sabe dividir, então. E a segunda é o seguinte, se você fizer um concurso, ainda esse ano, e sair entre os 10 primeiros lugares, o curso dá para você um cheque, claro, nominal, neste valor. Tá? Nós daremos um cheque nesse valor. Tem que ficar entre os 10 primeiros, qualquer concurso. Claro que você terá que nos dar o direito de usar o seu nome, imagem, tudo isso, tá? O que farão com o dinheiro? Claro que tem gente que às vezes quer trocar de carro e tal, mas isso aqui, a vírgula no Brasil, termina a parte inteira. Vejam só, não confundam com isto aqui nos Estados Unidos, que realmente seria $5.000, porque lá quem termina a parte inteira é o ponto. No Brasil é a vírgula. Tá? Então, por isso na calculadora fala em 3.2 e tal. Então, vejam só, se eu tenho assim, ó, este número aqui, ó, ele é maior que 1 ou menor que 1? Este número é o número 23, porque o zero à esquerda não vale nada. E eu pergunto, esse número tem vírgula? Todo número tem vírgula. Ou ele tem vírgula porque tem vírgula, ou se não aparece é porque a vírgula estará no final do número. Mas todo número tem vírgula. E agora que número é? Continua o 23, porque o zero à esquerda não vale nada, e o zero à direita depois da vírgula também não vale nada. Tá? E agora que número é? 23. E agora? E agora, e agora? Continua o 23, porque o zero à esquerda não vale nada e o zero à direita depois da vírgula não vale nada. Por isso que a professora dizia, tu é um zero à esquerda. Ela tá, ou então o chefe, o senhor é um funcionário zero à esquerda, ele está te chamando que tu não vale nada. Se ele disser tu é um zero à esquerda, tu pode retribuir dizendo que o senhor é um chefe zero à direita depois da vírgula. E vai saindo até ele entender, tu também está dizendo que ele não vale nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque numa divisão com vírgula, isso vai ser muito importante. Então, voltando aqui, ó, nós vamos dar, na verdade, R$5, mas é de todo o coração, tá? É algo que vocês realmente vão guardar. E se fosse, nos Estados Unidos, sim, lá o ponto é que termina a parte inteira. Lá nos Estados Unidos isso aí é 5.000, mas no Brasil isso aí é R$5, tá?
Então isso aqui é R$5. Mas tudo bem, mas é com todo o coração que nós vamos dar para você. Então vejam só. Se eu tenho uma continha assim, ó, 1,25 dividido por 2,5, eu vou usar esse conhecimento. Porque eu não posso começar a conta dividir sem estar igualadas as casas depois da vírgula. E como é que eu igualo as casas depois da vírgula? Colocando, aqui tem duas, aqui tem uma, então eu coloco o zero aqui que não há problema nenhum, porque o zero à direita eu posso colocar. E depois que eu colocar, que eu igualar as casas, então a regra, não existe divisão com vírgula. Porque para eu começar a dividir, não tem que ter vírgula. E para não ter vírgula, o que eu faço? Eu igualo as casas depois da vírgula. E uma vez igualado, eu chego na vírgula e tá? E agora eu vou começar a dividir. Embora nós possamos usar os mesmos métodos que há pouco eu recordei com vocês, eu quero aqui aí explicar o método que a professoria usou para nós e que ficou no nosso inconsciente, que é o seguinte: sempre que esse número for menor que aquele, já chegou em todo o número e mesmo assim, falhou aqui o nosso som, mesmo assim, usou todo o número e mesmo assim não chegou naquele número. Então a professora dizia assim: tem problema? Faz 0 aqui, 0 lá. Para poder aquele número ser maior, porque só começa a conta depois que não tiver vírgula e que esse número seja maior que aquele. Aí que estava a regrinha da professora. Então vejam só, 0 aqui, 0 lá. Aí começou a conta, claro. Aí tu vai ver quantas vezes cabe aqui? 5. 5 vezes 250, 1.250, resto 0. Isto é incrível. Era isso. E principalmente isso era importante se a conta fosse assim, ó. 3 dividido por 5.000. Tu imagina? Então, aí é muito melhor essa regra da professora, que vocês sabiam, mas já nem lembravam que sabiam, mas naquela hora ensanduicharam um zero onde não tinha, aquela continha do 7.209 dividido por 360. Então vejam só, aqui ó, eu vou fazer o seguinte ó, esse é muito pequenininho, então 0 aqui, 0 lá. Continua pequenininho, 0 aqui, 0 lá. Continua pequenininho, 0 aqui, 0 lá. Continua pequenininho, 0 aqui, 0 lá. Ah, agora deu. Então começo. Quantas vezes 5.000 cabe aqui? 6. 6 vezes 5.000, 30.000, resto 0. Isto é incrível. Tinha uma regra que dizia 0 aqui, 0 lá. Mas é nesta hora aqui. Agora, pessoal, vocês vão sair fazendo conta dividir, as que quiserem, fora do material didático, e aí tu vai procurando, treinando. Com certeza isso vai treinar, vai dar a vocês. Primeiro que vocês vão perceber a necessidade da tabuada. Segundo, paciência, concentração, perseverança e tudo mais. Em seguida, continuamos com as continhas de multiplicar. Mas por agora, faça o tema que aí nós propomos no livrinho. Muito bem, amigos, agora nós vamos continuar com as 4 operações. Estamos dentro ainda do nosso batismo, tá? E aí eu perguntaria, como é que nós estamos na multiplicação com vírgula? Sim, multiplicação com vírgula. Sei lá, 3,68 vezes 2,7. Pela minha experiência, é onde vocês melhorzinho se lembram. Ah, melhorzinho estão. Claro que aí tem que saber a tabuada. Então, só que a regra é a seguinte, ó, conta aqui, ó, uma casa depois da vírgula e aqui conta 2 casas depois da vírgula, conta 1, 2, 3. Multiplica como se não tivesse vírgula. 7 vezes 8, 56, vai 5. 6 vezes 7, 42. E 5, 47, vai 4. 3 vezes 7, 21, vejo que aí estamos treinando a tabuada. E 4, 25. E aí tem o recuo da bateria na Sapucaí, tem que vir uma para cá, não começa embaixo do último, recua uma. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. E aí nós vamos somar. 6... 7, 6, 13, vai 1, dá 9 e dá 9. E aí conta aquelas 3 casas, 1, 2, 3 e vírgula.
Então, de fato, eu penso que vocês estão lembrados disso aí, está aqui, tá? Você tem também o espaço no material didático para fazer a continha, tá? E penso que não tem nenhuma regrinha aí, não há nenhum problema. Sabendo a tabuada, é só contar as casas depois da vírgula e colocar da forma que nós apresentamos. Pode copiar. E como é que nós fazemos soma e subtração com vírgula? Soma e subtração com vírgula. Aí aquela famosa regra que a gente se lembra também, vírgula embaixo de vírgula, porque não é na multiplicação, é na soma e na subtração. Então, pessoal, tu vai dizer assim, mas isso não vai cair em concurso. Já caiu. Na primeira questão da prova do Banco do Brasil, 1999, feita pela CESP, que foi a primeira vez, eles tinham feito a CESP a primeira vez em 98 para o Estado de São Paulo, quando ela entrou nessa área de concurso. Claro, antes disso, mas em 98 ele entrou nesses concursos bancários assim, em nível nacional, Banco do Brasil, feito pela CESP, primeira vez. Então, São Paulo, 98, 99, para o resto dos estados. Na primeira questão, eles colocaram um trecho extraído do Estado de São Paulo, com adaptações e tal, que era um gráfico por setores e levava meia página. Pode pesquisar a questão, de repente a gente coloca tudo isso no nosso site, que também nós vamos ter um espaço com provas antigas. Então eles colocaram isso e assustavam porque era meia página. Só que se líssemos com tranquilidade a questão, era só somar com vírgula, porque tinha que somar cada setor lá, então tinha 2,08 somado com 27.375, mas veja que tem que ser vírgula embaixo de vírgula, somado com 1.239 com 4,4, somado com 25.368,031, sei lá, somado com 137.004,002, bom, e aí, pessoal, entra um detalhe que às vezes a gente não percebe, que é ser organizado, não é só saber a matéria, porque qualquer desvio de coluna aqui, ó, desvio de coluna faz mal, né? Olha aqui, ó, olha aqui, ó, se vocês errarem, porque eu, quando fui fazer para os alunos, primeiro que errou essa continha em 99 fui eu. Porque eu sou burro, talvez não seja, mas eu não posso ser apressado nem desorganizado. Então isso que eu vou falar agora vale tanto quanto um conhecimento, tá? Que é o conhecimento de fazer também as coisas organizadas, pessoal. E se tu faz as letras de qualquer coisa, tu vai errar por apressar, tu vai perder. Mas eu sabia, mas perdeu o emprego. Então, sugestão, regra é muito simples, vírgula embaixo de vírgula. Mas façam os números bonitinhos, sejam organizados, quase que milimétricos, sabe? Coloca aqui, ó, depois aqui onde está a vírgula, coloca direitinho. O meu conselho vale tanto quanto a teoria. Porque senão a gente entra pelo cano e perde o emprego, tá? Então a regra para somar ou subtrair com vírgulas é vírgula embaixo de vírgula. E para fechar esse batismo, fazer uma continha de subtração, 1 menos 0,3013. 0,3013 é o logaritmo de 2 na base 10. Às vezes na financeira envolve logaritmo. E às vezes eles pedem diretamente logaritmos. A regra continua a mesma. Vírgula embaixo de vírgula. Então vai ficar 1 vírgula. E aí, como tem 5 casas, eu vou colocar 5 zeros sem problema aqui, ó. Menos 0,3013. Pois bem, a regrinha é a seguinte. Do zero eu não posso tirar 13, professor. Então pede emprestado. Então esse aqui empresta, vai lá no seu, pede emprestado, de tal maneira que esse zero aqui fica valendo 10, e o outro zero fica valendo 9, e o outro zero fica valendo... Fica valendo! E aqui já começa a haver controvérsias. Porque tem uma turma
que é do Osama Bin Laden, aquela 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, e explode tudo, porque esse troço de ir baixando 10, 9, 8, mas é para lançamento de foguete, explosão de bomba, viu? Então, quem achou que era 10, 9, 8, isso aí é para lançamento de foguete. Tem aquela outra turma que começa a fazer como uma onda, 10, 9, 10, isso também, tinha até uma novela, mas não é. Então a regra que vale, irmãos, é a seguinte, a regra que vale é 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, que tranca a agulha, que é do tempo do disco de vinil, aquele que trancava a agulha e o cara ficava 9, 9, mas é assim, tá? Mas qual é o zero que fica 9? O zero que fica 9 é aquele, porque quando ele diz assim, vai lá no centro pegar um número 1 para mim, ele diz assim, entrega para aquele zerinho lá, o número 1, e ele vai de mototáxi e vai pisoteando, e quando vai pisoteando, esses zeros que vão pisoteando, todos eles vão virando 9. Porque se o mototáxi não pisa em algum zero, ele continua zero. Se não é pisoteado ali na teleentrega, ele continua zero. É que aquilo saiu daqui do centro. Entrega lá, bem, cada zero isso aqui vão virando 9, 9, 9, 9, 9. Já vão ver um caso que não vira. Mas aqui, toda a teleentrega, onde ele foi pisoteando, aquele zero vai virando 9. De tal maneira que isso aqui vai ficar o seguinte, 10 menos 3, 7. 9 menos 0, 9. 9 menos 1, 8. 9 menos 0, 9. 9 menos 3, 6. Esse aqui emprestou, ficou sem nada. Se fosse 5, prestou 1, ficava 4. Então aqui ficou 0, 0, 69, 8, 9, 7. Que depois vocês vão ficar sabendo que eu logo de 5 na base de 2, na base de 10. Tá, pessoal? Então, virou 9. Porém, se a conta fosse o seguinte, 5,00600 menos 2,30257. Se fosse essa continha, vejam só, esse zerinho pede emprestado, mas pede emprestado para quem? Ele não vai mandar no centro, você tem aqui no bairro. Então, vai lá, aqui tem, tá, entrega lá. Então, vai entregar, esse aqui fica 10, esse aqui fica 9, e esse aqui fica 5. E pronto, e aquele zero continua um zero, porque ali o motoboy não passou. Não passou. Então, 10 menos 7, 3. 9 menos 5, 4. 5 menos 2, 3. E agora, atenção, 0 menos 0 dá 0. Mas eu não entendo isso, professor. Uma hora 0 com 0 ele diz que dá 9, outra hora 0 com 0 ele diz que dá 0. Nem ele se entende o que é que a gente entenda. Mas acontece que é o que eu falei. Aqui não pisoteou, então ele continuou 0. Não precisou pedir emprestado, porque 0 menos 0 é 0, então tudo bem. Agora quando chega aqui diz assim, de 0 eu quero tirar 3. Pô, mas como é que eu vou tirar? Então pede emprestado de novo. E aí, pessoal, volta a ser 10. Aí sim volta a ser 10, não é uma onda sempre. E aí esse 5 vira 4. Então 10 menos 3, 7. E 4 menos 2, 2. Mas eu não acredito. Então soma isso com isso e tu vai ver que vai dar aquilo de cima, que isso que a professora chamava de prova real. Prova real. Tá certo, pessoal? E com isso, nós nos consideramos batizados. Esse é o nosso batismo. Por isso que eu digo, não dá para usar a calculadora na prova. De repente pode vir uma lei que dá mais R$20 e eles te dão a calculadora lá na hora da prova. Mas, porque na prática a gente usa a calculadora no dia a dia. De qualquer forma, para concurso nesse momento, nós precisamos revisar essas continhas. Elas têm esse benefício fantástico de forçar a gente a aprender a tabuada, forçar, ter paciência, atenção, concentração, ritmo. Então eu acho muito proveitoso que os amigos se auto-apliquem continhas variadas e também para ter aquela resistência mental, porque senão a gente não aguenta. Tá? Outra coisa, a preparação para o concurso te dá isso também, preparação mental, resistência, o fato de estar concentrado, etc.
Tá, pessoal? Então esse é o nosso chamado batismo. Já no próximo encontro nós já vamos trabalhar em cima do sistema legal de medidas, para a gente poder ver com o que a gente vai trabalhar, tá? E aí vai desenvolvendo os pilares da nossa matemática básica. Repetindo, tudo isso é importante para qualquer concurso que envolva matemática, certo? E aí nós vamos, pouco a pouco, construindo todos os módulos que vão fazer com que você consiga a sua vaga. Certo, pessoal? Espero vocês no próximo encontro.